Olá, seja muito bem-vindo ao Sindicast, o podcast dos comerciários de Taubaté e região, que traz sempre assuntos relevantes para você. Vamos falar de um tema extremamente importante hoje, que é o apoio jurídico oferecido pelo Sindicato dos Comerciários aqui de Taubaté. Bom, muitos funcionários enfrentam problemas com demissão, problemas trabalhistas e não sabem muito como agir. E para isso, a gente trouxe a advogada doutora Kátia Padovani para esclarecer um pouco para a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você. Espero ser útil de alguma forma. Com certeza. Bom, a senhora atua muito com o direito coletivo, mas a gente gostaria de saber qual é o papel do departamento jurídico dentro do sindicato, quais são os serviços que eles oferecem? Bem, os serviços são inúmeros, né? Então, eu gostaria de falar propriamente do trabalho que a gente faz, que é o direito coletivo. Então, você falou assim, o que acontece se eu for desligado? Bem, se a gente falar numa desligação única, um único trabalhador, esse trabalhador sempre, né, é importante ele procurar o advogado de sua confiança. E lembrando que uma rescisão de um trabalhador, né, comerciário, ele tem que passar pela homologação aqui no sindicato. Então, veja, veio uma mudança na legislação trabalhista, todo mundo falou muito sobre ela, 2017, que não precisava mais fazer homologações. O que é homologação? É verificar, né, aquele cálculo, né? O aviso prévio está certo, o 13º está certo. Pois bem, aqui na casa existe então esse serviço. E nesse serviço, o profissional que está atuando para o comerciário consegue verificar algum tipo de irregularidade ou não. Isso chama-se um direito individual do trabalhador. Pois bem, mas eu quero puxar a sardinha para o meu lado, né? E se acontece uma demissão que não foi só um trabalhador, né? Já parou para pensar nisso? Se foi uma empresa que foi vendida, né? Uma empresa que infelizmente teve que ser fechada. Bem, aí entra aquela questão que eu falei inicialmente, o direito coletivo. A gente sabe, eu vou falar uma palavrinha chata, mas que está na moda, é o Supremo, fala que nós, né, o sindicato, ele tem que atuar mediando essa demissão coletiva. Então, esse é um trabalho que nós aqui do sindicato presta para cada um dos comerciários. O ano passado teve alguns casos, eu confesso que eu não vou citar os nomes, claro, mas a gente conseguiu alguns benefícios. Uma empresa pequena conseguiu dar uma cesta básica a mais para o trabalhador, além, é claro, de todas as verbas rescisórias, né? Então, quando a gente fala uma demissão coletiva, pode ser realizada, a ideia é pela manutenção de emprego. Então, a gente tenta que não mande embora. É isso que a gente tenta. Tenta que a gente coloque essa pessoa em outro lugar. Sim. Mas, se não der, a gente trabalha num benefício extra para esse trabalhador de uma forma coletiva. Eu não sei se eu fui clara para você. Claro. A parte de direitos coletivos, direitos individuais, ficou bem específico. Mas, assim, a gente está falando de demissão, mas existem outros problemas que acontecem dentro de uma empresa, dentro de uma loja, né? Quais são os mais comuns? Bem, o ser humano ele é muito rico, né? Então, você pode imaginar que problemas, eles são inúmeros. Mas, como eu disse para você, eu vou tomar a liberdade de falar de uma forma coletiva. Então, existem alguns direitos dos trabalhadores, que são direitos que são tutelados, né, garantidos pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, muitos trabalhadores já sabem disso e fazem denúncia para o Ministério do Trabalho. E, por sua vez, às vezes, o Ministério do Trabalho fala assim, olha, esse determinado assunto é mais de competência nossa. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente chama a empresa para algum assunto específico. Vou dar um nome, você perguntou quais. Infelizmente, às vezes tem empresas que acham que o fundo de garantia não é importante, porque estou pagando salário mesmo, mas o fundo de garantia é do trabalhador, você concorda? Sim. Além de mais, o fundo de garantia é um benefício que ajuda no sistema da casa própria. A gente nem para pensar nisso, né? Uma coisa tão rica. E aí a empresa ela não deposita o fundo de garantia. Isso, o Ministério Público ele não atua.
Isso vem para nós, às vezes vem do Ministério Público, ou às vezes um trabalhador que vem aqui e traz essa informação. E o que a gente faz? A gente faz um chamamento dessa empresa para a gente resolver esse problema. Ela não é pontual, ela não deixou de pagar o fundo de garantia de um trabalhador. Ela deixou de recolher uma guia. E a gente sabe, né? Vou contar um segredo para você. É fácil comer bifinho, né? Todo dia comer um bifinho é fácil. Mas imagina comer um boi no final de semana. Então, isso gera um problema para a empresa. E, consequentemente, gera um problema para o trabalhador. E não para aí, né? Gera um problema para o Estado maior. Porque se não tiver dinheiro no fundo, não se faz casas próprias. É interessante, uma coisa né? leva a outra. É interessante. É um trabalhador, né? Pequenininho. Aí depois vem uma coisa macro. E eu acho que isso é a riqueza, particularmente falando para você do meu trabalho. Eu consigo ver o trabalhador, né, o comerciário, mas eu não consigo ver só ele. Eu vejo também a empresa. Sim. Porque eu sempre falo e eu vou repetir. O sindicato é um lugar que ajuda também a manutenção da empresa. Porque a gente tem que pensar, o comerciário tem que pensar que tendo a empresa, tem emprego. Sim. Né? E aí vem aquela famosa palavra que eu gosto muito, que é essa simbiose, né? Começa um, termina outro, vai o outro. Então aqui a gente está para ajudar a empresa ficar firme, forte, mas, por outro lado, garantir todos os direitos dos trabalhadores. A ideia não é prejudicar ninguém. A ideia é fazer com que some e tudo funcione, né? Sem dúvida. A ideia é sempre somar. A casa, como diz o nosso presidente, o Dr. Carlos, a casa sempre está aberta. A gente fala, venha visitar a gente, venha nos conhecer, vem ver onde a gente está aqui, porque a casa está aberta e essa casa é dos comerciários. E o que a gente faz é cuidar de cada um deles. Eu, particularmente, volto a repetir, eu cuido não de uma pessoa específica, eu cuido de um grupo de empregados. Bacana. Bom, a gente fala muito sobre esses direitos, mas quando que ele pode, vamos supor que ele identificou uma irregularidade, mas ele não quer denunciar, mas ele pode buscar seus direitos. Como que ele pode, quais são os primeiros passos, então, para essa busca de ajuda no sindicato? No sindicato, acabei de dizer, nossa casa está aberta. Aqui, na nossa casa, tem vários tipos de meios de comunicação. Um deles é esse daqui. Mas lá, né, a gente está na época virtual, né, mas também tem física. Tem pessoas lá embaixo que podem atender cada um dos trabalhadores. Lembrando, se a gente for uma questão administrativa, uma questão pontual para uma determinada empresa, às vezes a gente mesmo pode ligar para a empresa e resolver. Quando há uma denúncia anônima de uma determinada empresa, vem de uma forma para o jurídico, de forma coletiva. Então, eu não vou cuidar de um trabalhador, eu vou cuidar de todos os trabalhadores dessa determinada empresa. Sim, bacana. Então, quando a gente fala lá embaixo, ou os nossos colegas, a gente está falando do departamento jurídico do sindicato, que disponibiliza, então, alguns advogados que podem tirar algumas dúvidas. E algumas delas a gente está tirando aqui agora com você, mas você pode trazer o seu contrato, alguma coisa aqui e tirar a sua dúvida. Quando um comerciário se sente prejudicado, em algum momento assim, de repente ele foi demitido, o que eu faço? Ele tem algum prazo para buscar os direitos dele? Ah, sim. Isso é uma questão legal do direito do trabalho. Toda pessoa que é desligada, ela tem 2 anos para promover uma demanda trabalhista. E tem mais, é chique, adoro direito do trabalho, sou apaixonada pelo direito do trabalho, não sei se você sabe disso. É assim, 2 anos para entrar com a ação, mas pode reclamar só os últimos 5 anos. Se a pessoa trabalhou 10, infelizmente os 5 você dá tchau, e fica só os últimos 5 anos, e você tem 2 anos para promover essa ação. Ah, sim, entendi. Mas assim, que tipo de documento que ele precisa, que tipo de prova, de repente, se ele sofreu algum assédio no trabalho, que tipo de prova ele pode reunir para... Bem... as provas, na maioria das vezes, a gente fala em provas documentais. Sim. É fácil falar de documental. Mas quando você fala num assédio, você entrou num assunto que dá pra gente fazer um
reunião, porque o assédio é uma coisa muito subjetiva. Sim, sim. Ela tem um caráter, né? Que alguém é assediado de uma forma muito sutil. Às vezes eu te faço um assédio, basta um olhar diferente, né? Você dá um sorriso para todo mundo, aí chega no outro, você não dá o sorriso, você não fez nada. Como é que você vai fazer uma prova disso? É muito difícil. Então, assim, vou falar de forma jurídica. Claro. Os documentos são documentos pessoais, documentos documentais, né? Então, papel, adoro papel. Papel e também a prova que a gente chama prova testemunhal. Quando você falou de um assédio, muitas das vezes é através de testemunha. Sim. Ou tem gente que adora o poder de um celular, tem pessoas que ficam muito empoderadas no celular e conversam tudo no WhatsApp. E ali tá anotado. A conversa do WhatsApp é uma prova, né? Uma prova tecnológica. O correto é fazer uma ata notarial, chique também essa palavra, né? Diferente. Mas a ata notarial é feita no cartório do que tá no celular. Porque o celular, às vezes, a gente perde, né? Troca. O povo aqui do Brasil adora trocar de celular. Trocou de número, perde a conversa. Perdeu a conversa. Então, a ideia é não perder a conversa e salvar todas elas. Bacana. Então, falando sobre demissão mesmo agora. Quais cuidados que um funcionário deve ter na hora de assinar uma rescisão, por exemplo? Isso é do brasileiro, né? Eu vou assinar sem ler. Obrigada, você já respondeu. Gente, tudo que a gente tem que assinar, eu tô falando até da minha primeira pessoa, a gente tem que ler, né? A gente tem que ler, porque se a gente, de forma individual, não cuidar da gente, é muito difícil o outro depois cuidar, né? Falar eu assinei, mas não tinha lido. É muito complexo, né? Mas já está assinado, né? Então, por favor, eu acho que a máxima é ler, né? Pelo menos ler antes de... E se tiver alguma dúvida, conversar com o advogado, né? Com certeza. Sem dúvida. Acho que essa resposta, a pergunta fica para você. Bacana. Falando sobre jornada de trabalho, então, muitos funcionários não sabem os direitos que eles têm de carga horária, de intervalo, de hora extra. Quais são os direitos de um funcionário? Bem, eu vou ficar no comerciário, tá bom? Porque esse assunto é chique, né? Então, assim... a gente tem os direitos que são estabelecidos na CLT. CLT é a lei maior nossa, né? Tem a Constituição Federal, mas tem a CLT. Mas aqui no Sindicato do Comércio, a gente também tem algumas garantias específicas para os comerciários. E eu vou contar uma coisa para você. Quando eu falo lá em cima, lá embaixo, então, agora há pouco, eu estava falando com uma determinada empresa que, você acredita... que eu sabia que ela tinha aberto, porque eu tenho funcionários meus que moram lá perto. Mas ela abriu no dia 24. Eu vi, dia 24 de dezembro, é uma coisa... O que é 24 de dezembro? Mas aqui em Taubaté, essa aqui... Olha o carinho, olha o carinho. É a nossa convenção coletiva. A nossa convenção coletiva fala assim, dia 24 tem que abrir até às 18 horas. Então, é uma questão de jornada. Legalmente está lá na Constituição Federal, 8 horas, né? Sim. 220 horas, está lá, está tudo lá na Constituição, mas aqui é específico. Então, o comerciário ele tem que ter com ele uma cópia de uma convenção coletiva para saber quais são os seus direitos. Uma empresa X, que é óbvio que a gente vai poupar os nomes, né? Ela ganhou, né? Porque foi ela, em termos de comércio, abriu uma... Eu vi, porque eu já vi o documento, tem gente que trabalhou até as 21 horas no dia 24. E isso é uma garantia feita numa negociação coletiva. Nós, aqui em Taubaté, não deixamos o nosso comerciário trabalhar no dia 24 depois das 18. Então, uma conquista. Então, eles foram irregulares nessa situação. Foi irregular. E aí é o nosso trabalho, né? Essa garantia de um trabalho conjunto que ao longo é feito, é uma cláusula que está aqui, essa empresa e esse trabalhador a empresa não poderia abrir e o trabalhador não poderia trabalhar. E ele também não podia falar, não, me chamaram para trabalhar. Pois é. E aí, por isso que eu gosto da história do coletivo, porque o coletivo não foi... João nem Maria. Eu ia falar do Zé, eu sou apaixonada no Zé, sabe? Eu sou apaixonada no Zé.
Eu ia falar o Zé ou o Miguel, mas assim, não foi ninguém que... E confesso para você que não veio, você acredita? Vou contar. Não veio do próprio comerciário. Veio de uma vizinha que se sentiu incomodada com ele trabalhando. Incomodada de ver os funcionários trabalhando depois de um determinado horário, tá? Foi uma denúncia. Porque nós não podemos esquecer que o brasileiro ele é muito ligado ao Natal, né? A um cunho religioso que tem o Natal. Então, a gente tem que preservar alguns conceitos, entre eles, e também preservar e garantir que é o nosso trabalho, a fiscalização, que a convenção coletiva nossa está sendo respeitada e a gente fiscaliza. Então, quando a gente recebe uma denúncia, o sindicato recebe uma denúncia, vocês vão atrás disso? Sim. Legalmente. De forma legal. Então, a gente tem mecanismos. Eu acredito que o diálogo é um mecanismo, né? Eu acho que o poder do diálogo, até porque a gente está atrás de empregabilidade, a gente não está atrás de que esse trabalhador perca o emprego, né? Claro. A gente quer que ele fique lá, mas que a empresa cresça e mais funcionários. Todo mundo ganhe, né? Sim, bacana. Bom, a gente já falou o impacto que uma convenção coletiva tem nos direitos trabalhistas, né? Dos direitos dos funcionários do comércio. Bom, você também deu alguns exemplos para a gente muito bons. Tem algum outro exemplo que o sindicato fez muita diferença, seja numa ação coletiva ou seja numa ação individual, que fez muita diferença que você pode contar para a gente? Eu gosto de detalhes. Tem gente que gosta do grande, né? Eu só faço o grande. E aí perde a oportunidade de fazer o pequeno. Né? Você concorda comigo? Então, para mim, particularmente, eu tô aqui me arrepiada, assim, qualquer garantia, qualquer respeito para o trabalhador de forma coletiva que a gente faz é um ganho. Então, vou dar um exemplo outro para você, que a gente conseguiu uma vitória e eu não posso deixar de falar que o Ministério Público nos ajudou nessa mediação. A gente chamava a empresa aqui, a gente andava, dava 4 passos, acho que voltava 2, andava mais 4, voltava, e tava uma coisa que todos os trabalhadores falavam assim, mas e o sindicato? Não tá atuando? Porque a empresa estava enrolando. Não sei se a palavra seria essa palavra enrolando ou não, mas a gente estava com dificuldade de chegar a um consenso, mas basicamente, de novo, a convenção coletiva. Houve aumento da convenção coletiva, mas a empresa tinha acabado de chegar aqui em Taubaté e estava chegando. Então, respeito a ela. Claro. Né? Não estava empregando um monte de gente, então ótimo, mas... Ela estava se encaixando Mas ela atrasou de dar o nosso aumento, né? E a gente tem os trabalhadores. Então, eu queria a multa, porque se descumpre a convenção coletiva, a empresa é obrigada a pagar uma multa para quem? Para o trabalhador. É isso que é gostoso de falar. Nosso trabalho é voltado para o trabalhador. Essa multa é do trabalhador. E a gente estava querendo essa multa. Eu falei, não por isso, não por aquilo, porque todo um ato, né, Lana? Você tem uma visão, né? Você está me vendo desse lado, provavelmente alguém está me vendo desse lado. É uma visão. E aí o Ministério Público nos ajudou numa mediação e foi pago essa multa. Acho que umas 200, não sei se foi 200, acho que foi 180. A multa foi gigante? Não, mas houve respeito. Sim. Eu acho que, assim, depende do que você entende de ganho. Tem gente que fala assim, ganho para mim é econômico, mas eu acho que também tem um ganho social. E eu gosto dessa ideia que no ano que vem não vai haver atraso nesse pagamento. Essa empresa vai pensar mais para que o trabalho que é desenvolvido aqui pelo sindicato. Olha a importância de uma convenção coletiva, né? Sem dúvida. Bacana. Sem dúvida. A convenção coletiva vem com o fito, e é óbvio, de tentar melhorar o que o brasileiro já tinha ganho lá em 88 com a Constituição Federal, depois com a CLT, né, que já tinha. Enfim, com a reforma agora de 2017, e aqui é só, como diz um professor meu, um plus a mais. Aqui é garantias melhores para cada um dos nossos comerciários. Bacana, só para as pessoas entenderem então, assim, tem uma hierarquia, né? Constituição Federal, CLT, e a gente, na nossa categoria,
Tem a convenção coletiva. A convenção coletiva, a ordem, sim, essa ordem não fui eu que inventei, qualquer outro, mas a convenção coletiva e o direito do trabalho fala assim, o que for lei, a garantia melhor para o trabalhador. Aqui tem vantagens maiores. Então, aqui, embora tenha a Constituição Federal, aqui tem direitos maiores. Mutatis mutandis, né? Mudando de assunto, assim, se aqui tivesse alguma coisa contra a Constituição Federal, ela não teria valor. Tá? Se a gente fosse alguma coisa que fosse contrária a um direito já pré-estabelecido. É só o plus. É o plus. Além do que tudo que é assegurado na convenção coletiva, ele também tem direito à qualidade de vida dentro do trabalho, né? Um ambiente saudável, que se chama segurança do trabalho, né? Conta pra gente. Eu vou pegar carona na sua primeira pergunta. Olha, eu tô lembrando, hein? Quando você falou assim, ambiente com assédio, né? Você falou isso. A OIT, olha que palavra chique, a Organização Internacional do Trabalho, garante também um ambiente salubre, né? Então, assim, se o ambiente é hostil, um ambiente que tá dando ruim, sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ir lá e trabalhar hoje, mas aquele meu chefe, aquela minha chefe, né? Isso é um ambiente hostil, tudo bem? Sim. Então, existe até uma lei nova da CIPA, onde fala que quando a empresa tem CIPA, que a gente tem que ter uma palestra sobre um ambiente saudável, pra pessoa saber o que é saudável. Às vezes tá vivendo saudável. Ali, ela acha que aquilo é normal. Mas a gente falar disso, que é a saúde mental, né? Que tá muito na moda, né? Saúde mental, graças a Deus tá na moda, porque a gente tem que estar saudável, não só fisicamente, mas mentalmente. Também tem a questão da segurança do trabalho, né? Então, por exemplo, um EPI, né? EPI, equipamento de segurança, se tá dando ou não. Aí vem de novo aquela questão que eu falei pra você do direito coletivo. Nós estamos numa onda enorme de calor, né? E tem gente aí que vão pensar que o sol bate de frente, igual essa luz que tá batendo em mim aqui, assim, ó, aquele sol de frente. Então, é um ambiente que tá com uma temperatura acima de 27 graus. Eu não sou engenheira, mas a gente vai pegando algumas experiências. Então, também é o nosso trabalho. Para você pergunta, me fala do seu trabalho. Então, por exemplo, agora há pouco, a gente está chamando 2 empresas aqui do ramo de supermercados para a gente saber, o ambiente está fresco, está quente, porque isso pode dar um adicional de insalubridade, tá? Então, qual é a ideia? Trabalhar no preventivo, não no corretivo. Então, a ideia é que o ambiente fique agradável, o ambiente fique um ambiente bom. E dentro das NRs, não sei se você já ouviu falar essa palavra, é uma palavra diferente, né, porque não é minha também, mas normas regulamentadoras, que fala assim, olha, um ambiente bom tem que estar tanta temperatura, como também eu entrar numa câmera fria, né? Não tem que entrar na câmera fria quem trabalha no açougue. Sim. Então, também tem que ter aqueles jalecos, porque ali está abaixo de um determinado grau. Então, tudo isso, a gente também faz esse trabalho. Ou seja, é uma delícia. Esse trabalho que a gente faz aqui é muito divertido, porque a gente está aqui aprendendo diariamente. Porque, por exemplo, acabei de falar para você, sou só uma mera advogada, não entendo nada de engenharia, mas a gente vai, conversa com um engenheiro, e é interessante, eu acho que isso é muito importante, que esse engenheiro é contratado pelo sindicato, né? Então, o sindicato, ele tem uma intenção de cuidar do trabalhador, mas tem um custo. Desculpa falar sobre isso, não sei se não é o momento de falar de dinheiro, mas existe um custo, né? A gente contrata um engenheiro, às vezes vem como eu disse para você, alguém trabalhou numa data que não podia trabalhar, vai ter um contador que vai ter que fazer esse cálculo, vai ter que entender de cartão, né? Então, basicamente é isso. Mas eu fico grata dessa oportunidade de falar do meu trabalho, porque direito coletivo, você tem que pensar que é uma questão que não vem de hoje, né? Eu tenho uma menina de 5 anos, ela estava falando para mim da escravidão, as primeiras cotas de trabalho, e isso vem ao longo dos anos, esse desenvolvimento do direito social. E a gente não pode perder esse entusiasmo, né? Essa força do dia a dia, da gente querer mais, porque problemas, Lana, a todo dia, toda hora.
A gente encontrar gente para falar não, tá sim de gente para falar não. Mas eu acho que o trabalhador que se sente prejudicado, ou de forma individual ou de forma coletiva, ele não pode se calar. A gente está numa fase que a gente não pode se calar. Por outro lado, a gente tem que respeitar a empregabilidade, né? Não é muito fácil eu chegar para você e falar, olha, eu não gostei disso de você, e a pessoa tem a força do trabalho, né? Ela manda você embora. E eu acho que o sindicato, nessa condição de substituto, né? Não aparecer quem que falou, quem que não falou, eu acho que esse é um trabalho muito legal e muito protetivo para os nossos comerciários. Muito bom o nosso bate-papo, doutora. Agradeço muito. Eu agradeço muito, agradeço a paciência, porque como eu disse para você, eu sou só uma mera advogada, não sou muito boa na fala, mas estamos aqui, tá bem? Excelente, foi muito esclarecedor. Nós que agradecemos. E caso você também queira vir ao sindicato, buscar ajuda jurídica no departamento, você será muito bem-vindo, muito bem atendido, tirar suas dúvidas e segue, de repente, uma ação coletiva, uma ação individual, ou ele te dá o norte para você seguir, para sempre ter o seu benefício. Mas a gente também teve um episódio sobre assédio moral, também sobre saúde mental, e você pode buscar aqui no YouTube para você assistir. A gente se encontra, então, no próximo episódio do Sindicast. Já curte a gente nas redes sociais e a gente se encontra no próximo. Até mais!